Em algum momento da sua vida ou até em alguma matéria da escola, você já ouviu falar sobre os órgãos do seu corpo. Mas você sabe realmente o que eles fazem ou para que eles servem? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo eu vou te explicar os órgãos do nosso corpo. Então, o grande cérebro, ele é considerado a parte mais complexa do corpo e ele é considerado como se fosse a nossa torre de comando, parecido com o que tem Divertidamente. O que faz com que ele seja responsável por nossas ações, emoções e pensamentos. Ele meio que coordena todas as ações do nosso corpo. Inclusive, o nosso cérebro consome cerca de 25% da energia do nosso corpo, mesmo que ele seja apenas 5% do nosso peso total. O cérebro ele é dividido em 2 hemisférios e possui 3 partes principais, sendo as suas 3 principais partes: o cérebro, que é a partezinha mais rosa, que coordena os seus movimentos e ajuda na regulação da sua temperatura, o cerebelo, que ajuda no seu equilíbrio, e o tronco cerebral, que controla funções vitais como a respiração e o sono. Inclusive, é com essas partes que você não morre quando você está dormindo. Você simplesmente respira ou até pisca automático. E seu cérebro é a torre de comando. O nosso coração é como se fosse o motor da nossa máquina, que seria o corpo. E o trabalho do coração é bombear sangue para as partes do nosso corpo, funcionando como um motor que nunca para, ou que não deveria parar normalmente. O nosso coração tem 4 câmaras, tendo 2 átrios e 2 ventrículos, e circula o sangue da seguinte maneira: primeiro, o sangue pobre em oxigênio chega no coração pelo átrio direito, depois passa para o ventrículo direito e é bombeado para os pulmões, onde ele recebe oxigênio e meio que dá uma ajeitada no seu sangue. Então, o seu sangue oxigenado volta ao coração pelo átrio esquerdo e depois desce para o ventrículo esquerdo. Inclusive, o ventrículo esquerdo ele é um pouco mais espesso que o outro. Isso é porque depois que o seu sangue chega no ventrículo esquerdo, ele é espalhado para o resto do corpo. E para ele ser espalhado pelo resto do corpo, ele precisa ter uma baita pressão. Sinta pressão, neném! E força para ser espalhado direito, porque afinal precisamos de sangue, né? Os pulmões são responsáveis por meio que fornecer o combustível que o coração precisa, pois os nossos pulmões eles meio que tiram o oxigênio que está no ar e botam esse oxigênio no nosso sangue. Por isso que sem os pulmões a gente não ia ter oxigênio suficiente para funcionar direito. E dentro dos pulmões tem os alvéolos pulmonares, que é neles que ocorre a troca de gases, em que o nosso corpo pega o oxigênio e solta e joga para fora o dióxido de carbono que o nosso corpo não vai usar naquele momento. E uma curiosidade rápida, que se a superfície dos nossos pulmões fosse esticada, ela teria uma área de aproximadamente metade de uma quadra de tênis. O seu fígado é como se ele fosse uma fábrica multifuncional que produz e faz várias coisas. Ele converte nutrientes para o nosso corpo, filtra toxinas do sangue, produz bile para ajudar na nossa digestão e ajuda até na coagulação do nosso sangue. E você sabia que mesmo que o seu fígado seja 75% cortado fora, ele ainda pode se regenerar? E porque as funções do fígado estão ligadas com as células sanguíneas, o seu fígado usa 20% do sangue do seu corpo. Não dá para esquecer até que o seu fígado ajuda o seu sistema imunológico. Os seus rins são seus filtradores do corpo. E a partir da filtração dos rins, o resto de resíduos é transformado em urina. E a filtração desses resíduos, que podem vir do sangue ou de alguns outros lugares, é feita pelos néfrons, que é uma unidade de filtradora bem pequenininha dentro do seu rim. Mas mesmo que os néfrons sejam estruturas muito pequenas, cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons, que garante uma filtragem bem eficiente. Não podemos esquecer que a gente pode viver até sem um rim, por isso que tem bastante gente que já doou algum rim. O baço é um grande filtro do corpo. Ele remove as células sanguíneas velhas e um pouco mais antigas do seu corpo e expulsa também algumas substâncias estranhas dentro do seu sangue, para que o sangue que esteja circulando no seu corpo seja um sangue bom e saudável. Dessa forma, o baço ele meio que impede que ladrões ou pessoas estranhas entrem no carro que leva os nutrientes. Afinal, o baço também tem uma baita importância no seu sistema imunológico. A vesícula biliar, mesmo que não seja necessariamente vital para o seu corpo, ajuda o fígado liberando o bile, que é uma substância essencial para a digestão de gorduras. E como a bile tem essa função de emulsificar gorduras para quebrar e fazer com que o nosso corpo absorva mais rápido, ela meio que também ajuda o nosso intestino delgado em absorver os nutrientes. O pâncreas ele tem 2 funções, sendo uma como a glândula exócrina, que produz enzimas para sua digestão, e a outra função que é a glândula endócrina. Essa glândula endócrina é responsável por regular o nível de açúcar no seu sangue, através da insulina, o que ajuda a prevenir doenças de diabetes. O estômago, que é localizado um pouco acima do seu abdômen, ele é responsável por quebrar e digerir os alimentos que nós botamos dentro da nossa boca e engolimos. E ele usa enzimas como a pepsina para decompor alimentos ou substâncias em células menores,
como por exemplo, decompor proteínas em aminoácidos. E esses aminoácidos é como se fossem pecinhas de Lego das proteínas que o seu corpo produz. Uma coisa legal do estômago é que o estômago ele constantemente se expande e faz alguns movimentos, os chamados movimentos peristálticos. Por exemplo, se você faz um hiper mega lanche no café da manhã, o seu estômago ele pode expandir mais para acomodar mais comida. E isso pode depender ainda do tipo de comida ou alimento que você come. Por isso que pessoas que têm um apetite maior ou uma fome maior, normalmente têm um estômago maior também, porque ele já foi dilatado por você ter se alimentado bastante antes. Porém, o tamanho do seu estômago não está diretamente relacionado ao seu peso. Por exemplo, se uma pessoa é muito obesa e ela perde muito peso, o estômago que foi dilatado não vai voltar ao normal e se encurtar para se adaptar ao corpo. Temos também o intestino, que é dividido entre intestino delgado e intestino grosso, que é onde ocorre a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado é responsável pela maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes dos nossos alimentos. Isso acontece depois que a comida sai do estômago, vai para o intestino, em que ele é misturado com enzimas e com a bile para ser quebrado em partículas menores. Já o intestino grosso, ele é mais responsável por absorver água e sais minerais dos alimentos não digeridos e transforma o resto em fezes. A pele é o maior órgão do corpo humano. Isso porque todo o nosso corpo é coberto pela nossa pele. A nossa pele, ela produz nosso corpo contra alguns impactos e alguns perigos, regula a nossa temperatura, porque se não tivesse a pele, o vento frio ia vir direto nos nossos músculos e órgãos internos, o que com certeza não seria bom. E a nossa pele também produz a tão conhecida vitamina D, que também é importante para nossa motivação e energia. E a nossa pele é composta por principalmente 3 camadas: a epiderme, que é a parte mais de fora, a derme, que é a parte do meio, e a gordura subcutânea, que é a parte mais interna. E essa camada subcutânea, ela armazena gordura e ajuda a isolar um pouco o corpo. Os nossos olhos, como provavelmente você já deve saber, responsáveis pela nossa visão. Ele capta a luz e envia essa informação ao nosso cérebro para que nossa imagem seja formada. Inclusive, caso você esteja vendo esse vídeo, você está conseguindo ver esse vídeo porque seus olhos estão captando a luz e a luz está entrando dentro dos seus olhos e refletindo em algum outro lugar. E essa luz que os seus olhos captam forma uma imagem dentro da sua cabeça, que é o que você está vendo agora. Mas para detalhar um pouquinho mais, a luz ela passa pela córnea, pela pupila e pelo cristalino, o que a foca na retina. E a retina converte a luz em sinais elétricos que são enviados ao seu cérebro pelo nervo óptico. Você sabe que os ouvidos servem para escutar as coisas, mas você sabia também que os ouvidos ajudam a gente a manter o equilíbrio? Porque tem uma pequena parte do seu ouvido que meio que fica chacoalhando, indo pra frente e pra trás. Mas não é ela que faz totalmente nosso equilíbrio, né? Mas como que a gente realmente escuta? As ondas sonoras entram pelo nosso canal auditivo, vibram o tímpano e são transmitidos pelos ossículos até a cóclea, onde são convertidos em sinais elétricos e enviados e traduzidos no nosso cérebro. Na língua, temos as papilas gustativas, que detectam sabores e enviam informações ao nosso cérebro dependendo do qual sabor ou comida que a gente tá se alimentando. E agora uma parte que talvez você estava esperando: os órgãos reprodutores. Então você provavelmente deve saber que os órgãos reprodutores são diferentes nos homens e nas mulheres. Porém, ambos os órgãos reprodutores têm as suas relações com produção de hormônio. Nos homens, os testículos produzem esperma e testosterona. O esperma é pro espermatozoide, que é para futuramente talvez fazer uma fecundação. E a testosterona, ela ajuda pra voz ficar mais grave, pra gente ter mais músculo e pra crescer algumas outras partes em geral também. Já nas mulheres, o principal órgão considerado no sistema reprodutor é os ovários, que produzem o óvulo e também ajudam na produção de hormônios como a progesterona e o estrógeno. E esses hormônios ajudam na puberdade feminina, como o alargamento do quadril e algumas outras partes. Mas espera um pouquinho aí. Agora que eu te expliquei os órgãos do nosso corpo, eu tenho uma nova meta: de até o final do ano chegar a 10 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a alcançá-la. Valeu!